Olá, pessoal, daremos início hoje à meta 11. E na meta 11 falaremos um pouco sobre frações equivalentes e simplificação de fração, tá? O que na verdade é basicamente a mesma coisa, tá? Então assim, gente, o que são frações equivalentes? São frações que no final das contas, no final da representação vai ser a mesma coisa. Veja o exemplo, exemplo simples que temos aqui, ó. Tem um retângulo, dividi ele no meio, peguei uma parte. Qual é a fração que representa isso aqui? Você já sabe, 1/2, né? Agora imagine o seguinte, imagine que eu pego esse retângulo e divido em 4 partes iguais. Divido mais 1/2 aqui, ó. Né? Vendo que eu tenho 4 partes iguais. Tá vendo que dessas 4 partes iguais, agora a parte pintada eu tenho 2, né? Então, agora represento por 2/4. Agora, imagine a seguinte situação. Que eu divido isso aqui agora em 8 partes iguais. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais. E dessas 8 partes iguais, eu tenho aqui pintado 4. Então, aqui vai ser 4/8. E imagine ainda que eu pego esse retângulo e divido agora em 16 partes iguais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 partes iguais. E dessas 16 partes, o que eu tenho pintado é 2, 4, 6, 8. Então, 8/16. Gente, repara o seguinte, que todas essas frações aqui, ó, representam a mesma parte, ou seja, a parte pintada. Então, quando isso acontece, dizemos que essas frações são equivalentes. Porque não importa em quantas partes você vai dividir isso aqui. Se você sempre pegar essa parte pintada para representar a fração, cara, imagina que isso aí é uma pizza quadrada. Existe, tá, gente? É uma pizza quadrada. Nessa situação, eu dividi em 2 pedaços e comi um. Nessa situação, eu dividi em 4 e comi 2. Eu comia mais? Não. Eu comi essa parte aqui. Eu dividi em 8 e comi 4. Continuo, comendo a metade da pizza. Essa aqui, 16 partes e comi 8. Repara que não é porque o numerador é maior que você comeu mais, né? Repara que ele representa a mesma quantidade de pizza que você comeu, tá? Então, frações equivalentes são isso. Você, de repente, divide em partes diferentes, porém, no final, é a mesma coisa. Isso são frações equivalentes, tá? E falando um pouco sobre simplificar uma fração, tá? Simplificar uma fração é o seguinte, tá? Você pode, tanto em uma fração, multiplicar ou dividir. Como assim, professor? Repara aqui, ó. Como a gente já viu que essas frações são equivalentes, as frações serem equivalentes significa que você pode colocar um igual, tá? Então, meio é igual a 2/4. Vai representar a mesma coisa. 4/8 é maior... desculpa. 4/8 é igual a 1/2, que é igual a 2/4. Representa a mesma coisa. 8/16 é igual a 1/2, é igual a 2/4, é igual a 4/8. Representa a mesma coisa. Então, repare aqui. Daqui para cá, você multiplicou por 2. Tá vendo? Multiplicou por 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Daqui para cá, você também multiplicou por 2. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. Daqui para cá, ó, você multiplicou por 4. 2 vezes 4 é 8. E 4 vezes 1 é 4. Tá? E assim por diante, gente. Tá? E assim vai. Você pode multiplicar por qualquer número uma fração que elas serão equivalentes. Detalhes, tem que multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo. E a mesma coisa serve para dividir. Né? Se você para perceber, por exemplo, daqui para cá, você dividiu por 2, em cima e embaixo. Ó, 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. Né? Então, repare que quando você multiplica ou divide pelo mesmo número em cima e embaixo, aí você vai ter a mesma representação no desenho. Você tem frações equivalentes. Tá?
Então, você sempre pode, em uma fração, multiplicar ou dividir embaixo, tá? Você sempre terá uma fração equivalente. E assim, gente, por exemplo, se o exercício eu falar para você, tá? Vamos ver um exemplo. Simplifique a fração. É isso que ele está pedindo. Então, vamos pegar aqui, ó. 4/6. Tá? 4/6, você pode dividir. Sempre que ele fala, sempre que você fala em simplificar, você tem que pensar em dividir, tá? Por qual número eu consigo dividir o 4/6? Aí você viu os critérios de divisibilidade, você decorou, né? Você já decorou isso, não decorou? Tá na hora de decorar, vai usar bastante aqui. Os critérios de divisibilidade, bom, 4 e 6 é par, né? Então dá para dividir por 2. Então você pode aqui, ó, coloca assim um sinalzinho, ó, dividir por 2. Gente, é sempre pelo mesmo número em cima e embaixo. Sempre pelo mesmo número em cima e embaixo. 4 dividido por 2 é 2. E 6 dividido por 2 é 3. Agora, tá vendo que o 2 e o 3 eu não tenho na mesma tabela de tabuada. Então, quando isso acontece, você simplifica uma fração e você não consegue mais simplificar, então, tá? Isso significa que essa fração aqui, essa fração é irredutível. Tá? Então, o que é uma fração irredutível? Quando você não consegue mais simplificar a fração. Tá? Então, gente, basicamente é isso. Tá? É bem simples o conceito. Então, quero que vocês tentem fazer os exercícios lá propostos no roteiro de estudo. Tá? E as dúvidas, né? Vamos conversar sobre as dúvidas na aula online. Beleza? Bons estudos e até a próxima aula.